com a gente, por gentileza, aí. Olha, ô Nabil, tudo bem? Obrigado aí por participar com a gente. Parabéns pela sua eleição. Tem que abrir o microfone. Não abriu, não. De novo. Vamos ver. Agora Aí, abriu? Agora Opa, foi. obrigado pelo Bem-vindo. convite, Kennedy. Prazer estar com vocês. Obrigado aí pela manifestação aí. Bem-vindo. Ó, o Nabil Bonduque é professor de urbanismo da USP, a Universidade de São Paulo, e é vereador eleito pelo PT aqui na cidade de São Paulo. Nabil, a gente está vendo aí um apagão na cidade, que em alguns setores está durando quase 90 horas, né? Vai passar, ameaçando chegar em 100 horas aí. Teve toda uma discussão, e a gente queria começar o debate sobre esses apagões recorrentes na cidade, a precarização da rede, que é atribuída a uma política interna lá da Enel. Tem um ponto pelo qual a gente queria começar com você, que é uma pergunta para a gente tentar chegar a uma síntese, que é o seguinte: dá para enterrar os fios dessa rede elétrica em São Paulo e em outras cidades? O que é preciso fazer para isso acontecer? Porque tem sempre o argumento de que o custo é altíssimo e tal. Eu queria a tua visão a respeito disso, meu caro. Olha, é óbvio que dá, né? É óbvio que dá do ponto de vista técnico, do ponto de vista urbanístico. Aliás, não só dá, como é muito recomendável que seja feito. Aliás, no centro de São Paulo tem toda a fiação enterrada. Nós temos vários exemplos de cidades do mundo que toda a fiação é enterrada. Nós temos uma legislação em São Paulo, inclusive, que determina que todos os novos loteamentos tenham fiação enterrada. É uma questão de prioridade e de gestão Nabil, urbana, vou te pedir para né? Que pode detalhar isso ser. que você acabou de Né? falar, porque eu acho importante dar os exemplos positivos para a gente não ficar com a impressão de que é uma missão impossível, né? Então, Isso. por favor, conta para a gente onde é que já está enterrado, desde quando está enterrado, quem enterrou, como é que foi esse processo, para a gente. Que senão a gente fica sem horizonte, né? Fica olhando só Claro. aquele monte de fio lá tapando o sol e acha que não tem mais jeito. Não, o enterramento da fiação no centro, ela é histórica, vem desde a época do Prestes Maia, né? Desde a implantação do plano de avenidas. E nós temos alguns casos interessantes mais recentes. Por exemplo, na gestão da Marta, quando foi feito o corredor de ônibus da Rebouças, a Sim. fiação foi toda enterrada. Quando foi feita a obra da Paulista, você vê a Paulista não tem fiação aérea. E nós temos Uhum. alguns exemplos recentes, inclusive com custos avaliáveis, né? Eu tenho inclusive uma tabela que eu divulguei no meu Instagram, É a com 8 razão de você estar casos aqui hoje, recentes. essa tabela, Nabil. Conta para. Descreve a tabela, por favor. Não, então, a tabela mostra várias ruas, várias experiências recentes, com custos que variam entre 3, 4 milhões por quilômetro até 10, 11 milhões por quilômetro de fiação enterrada. É claro que esse valor pode variar de acordo com o tipo de fiação, com o tipo de rua, com o tipo de situação e que tipo de acabamento é feito, porque na verdade o que nós precisaríamos fazer em São Paulo aproveitar isso para fazer uma grande intervenção que recupere as calçadas, porque essa fiação Isso. pode ser enterrada nas calçadas, que inclusive que fortaleça as árvores para, por exemplo, né, você ter raízes com mais condição de crescimento. Então é uma intervenção estrutural. Eu tenho dito muito, né, frequentemente aqui, inclusive na campanha, falei muito sobre isso, que a administração última do Ricardo Nunes, ela teve o melhor orçamento de investimento da cidade dos últimos 40 anos, né? Por conta da renegociação da dívida que foi feita pelo Haddad em 2016. E depois, por uma negociação, que eu acho até que foi equivocada, mas tudo bem, ela foi feita entregando o Campo de Marte para o governo federal e zerando a dívida. Então, a prefeitura não tem dívida, ela teve um aumento de arrecadação, e então nós tivemos uma capacidade de investimento muito grande que foi desperdiçada em Com intervenções obra emergencial dispersas. sem Agora, licitação. hã? Não, obras Com sem obras licitação, emergenciais sem obras. licitação. A questão é a seguinte: nós precisamos discutir o que é mais prioritário para a cidade. Né? Eu fiz, inclusive, nessa semana no meu Instagram, eu coloquei ali um dado muito concreto. Nós gastamos 5 bilhões e 700 com recap de rua. Isso seria suficiente para fazer, no mínimo, 600 quilômetros
né, de enterramento de fiação, né, como recurso. 600. 600, quer dizer, não é tão pouco assim. Nós temos na cidade por volta de 14 mil ruas com fiação, né? Mas, obviamente, isso aí tem que ser um plano de médio prazo, tem que ser Agora, gradativo, né? E que tem que escolher os lugares prioritários, né? isso que eu Inclusive, te perguntar, Nabil, é, porque a gente vê, quando vê um bairro inteiro ou uma região inteira da cidade apagar, é porque algum cabo de mais importante do que outro foi interrompido, eventualmente pela queda de uma árvore. Isso está mapeado? Quer dizer, seria possível dizer, não, tem dinheiro para fazer 500 quilômetros. Vamos priorizar esses 500 quilômetros aqui, que se cair árvore aqui, apaga todo mundo, ou não? Isso é uma quimera? não, isso tem algum levantamento sobre isso, né? E isso pode não, isso deveria ter sido feito. Aliás, em 2018, a prefeitura fez, na época o Dória, inclusive, iniciou essa discussão, estabeleceu uma prioridade no conjunto de ruas da cidade para serem mapeadas, para serem enterradas a fiação, e foi muito reduzido. Agora, tem uma questão que nós precisamos discutir isso, porque senão a gente vai. A gente está com essa discussão da Enel, da privatização, etc. Quer dizer, que é importante a gente ter claro o seguinte: é claro que a Enel ou qualquer outra concessionária, vamos dizer que não seja mais Enel, hoje todo mundo está falando para tirar a Enel, né? Então, a Enel, né? Sim. Mas tudo bem. Vamos dizer assim, qualquer que seja a concessionária, se ela tiver que pagar por esse custo, né? E claro que isso tem a ver com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e da concessão, isso vai gerar algum tipo de alteração do preço da energia elétrica na cidade. Então, nós temos que pensar uma proposta que não mexa no preço da energia, para não onerar a população, e que, ao mesmo tempo, se faça o serviço. Então, pode existir uma contribuição da empresa de energia, mas a prefeitura precisa fazer essa intervenção, inclusive precisa fazer essa intervenção como intervenção estrutural. E aí nós temos que pensar para a cidade precisa ter. Nós tivemos agora um orçamento recorde, temos um orçamento recorde de investimento, precisa ter um debate público para saber aonde vai investir esse recurso que nós temos hoje. É melhor recapear a rua, é melhor subsidiar o transporte coletivo, 7 bilhões. Esse ano vai bater em 7 bilhões o subsídio do transporte coletivo, né? Que tem a ver com contratos, inclusive, que precisam ser repensados, contratos com as empresas né, de transporte coletivo. Então, é um conjunto de questões que o município precisa fazer, mas me parece que me parece não, é óbvio, né, com as mudanças climáticas, a crise climática, os eventos extremos vão ser mais radicais, isso é evidente, mas cada vez vão ter eventos como essa que tivemos sexta-feira passada, vão se repetir, e, portanto, essa questão me parece uma questão prioritária para a cidade, né? A questão da arborização também é importante para a questão climática, para dar o equilíbrio Isso. climático da cidade. A temperatura hoje, ela varia, né, mais de 6 graus. E você pegar as zonas mais rurais, até mais do que isso dentro da cidade. As zonas mais arborizadas têm uma temperatura melhor. Com a onda de calor que nós tivemos até um tempinho atrás, e certamente vai voltar agora no verão, né, nós precisamos ter arborização urbana. Então, veja, agora tem uma série de questões que estão envolvidas nisso. Por exemplo, as áreas que são arborizadas são as melhores do ponto de vista de equilíbrio climático, mas são as mais arriscadas a ter árvores caindo sobre os fios. E essas são as áreas mais privilegiadas da cidade, porque nós só temos uma arborização, no fato, nos loteamentos que são legais, que tem calçadas largas. Você vai para a periferia, não tem arborização. Tanto que esse apagão, e por isso que também a repercussão é muito grande, né? Infelizmente, né? Porque quando um desastre acontece na periferia, pouca gente fica tão mobilizada como quando acontece na Lapa, no Pinheiros, no Morumbi, etc. Então, né? Então tem também esse fator da desigualdade socioterritorial que afeta essas questões. Então, tudo Agora, isso é precisa um ser bom pensado de momento para frente. aproveitar, né, Nabil? Já que a classe média e a classe alta está sendo afetada pelo problema, é um bom momento, talvez, para aproveitar que ela está com razão indignada, porque paga caro pela conta de luz e não tem energia elétrica, né? Para trazer essa discussão. Me ajuda a lembrar uma coisa aqui. Durante o governo do Haddad como prefeito, na segunda metade do governo, ele apresentou um plano detalhado para aterrar a fiação elétrica na cidade de São Paulo e não conseguiu levar adiante
por vários motivos aqui que eu estava recapitulando com ele. Veja se é isso mesmo. Primeiro, que o caderno de encargos da privatização, quando a Eletropaulo, que era uma empresa estatal, foi privatizada e vendida para a AES, não colocaram lá no governo Covas ainda, 1999, se não me engano, 98, 99, que 98. era obrigado a aterrar. Então, não é obrigação da concessionária fazer enterrar os fios. Segundo, parece que tem uma decisão da Justiça que impediu cobrar dos imóveis que têm fachada nas ruas, que seriam beneficiadas pelo enterramento dos fios, uma tarifa diferenciada, porque aquilo seria só uma questão estética, como se não afetasse todo o resto da cidade, inclusive a distribuição de energia. E parece também que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, também tem uma resolução que impede a diferenciação de tarifas caso você queira que até enterrar os fios na sua rua, por exemplo. É por aí ou estou chutando fora Por do aí. gol? Exatamente. Em 2005 foi aprovada uma lei, inclusive no município, que determinava que a empresa aterrasse a fiação. Só que essa lei foi considerada inconstitucional, né, inclusive chegou até os tribunais superiores, essa decisão, né, por recurso da empresa, exatamente por essa questão que você levantou. Quer dizer, no contrato, na privatização, não foi incluído o enterramento como custos da empresa. Certo? Então, essa é uma questão, né? Em relação à cobrança diferenciada, também é uma questão complexa para ser pensada, né? Porque você, obviamente, a energia é cobrada pelo preço da energia. Agora, o Mas que deveria pode haver ser feito. uma diferenciação, não, Nabil? Áreas mais ricas pagarem e você subsidiar nas áreas mais pobres. Não é mais justo cobrar das áreas mais ricas esse Não, enterramento? então, isso que eu ia falar, era até possível pensar uma coisa desse tipo. De certa forma, a cobrança do IPTU hoje já ela é progressiva em São Paulo, né? Que aliás foi uma batalha que começou lá na Erundina, a Marta conseguiu aprovar isso e, né? Então nós temos um IPTU que já é progressivo, as propriedades mais caras pagam mais e tem essa diferenciação. Poderia-se eventualmente, né, criar uma contribuição, né, para a fiação ser enterrada em Isso. determinadas ruas. Isso seria possível, mas isso implica aumento de impostos. Você sabe que aumento de impostos, aliás, ontem no debate se falou sobre isso, Isso. né? Então é muito difícil, né, quer dizer, colocar uma taxa desse tipo. Agora, veja, no Haddad, né, eu fui secretário do Haddad 2015, Sim. 2016, Uhum. a crise financeira da prefeitura era uma coisa gravíssima, né? Porque nós ainda estávamos pagando 13% do orçamento municipal para dívida, que o Haddad só conseguiu fazer a negociação no segundo semestre de 2016, que ele entregou isso para o governo Quando seguinte. ficou bom, Tá? saiu. Quando ficou bom acabar o governo, tá certo? Segundo lugar, nós tivemos 7% de queda do PIB nesse 2015, 2016, foi a Uhum. crise econômica, e tivemos queda da arrecadação do município. Então, o governo Haddad não conseguia, quer dizer, ter capacidade de investimento para fazer isso. Agora, eu Uhum. acho que nós temos que pensar hoje a criação de um fundo, quer dizer, como eu proporia essa questão, criar um Uhum. fundo, esse fundo com participação do município, né, que pode eventualmente ter participação dos outros entes federativos, porque a economia de São Paulo é uma economia que interessa para o país como um todo, né? Nós podemos ter a contribuição da empresa concessionária, né? Pelo menos uma parte desse custo pode e deve ser, né, coberto Porque pela vai vencer a empresa, concessão, não é isso? O governo, tá? Vai vencer, vai então isso vencer. pode ser repensado. Só que a grande questão é a seguinte: nós não podemos trabalhar com a ideia de que, bom, vamos colocar um custo adicional para ela e esse custo vai aumentar o custo da energia elétrica, certo? Quer dizer, essa que é a questão que a empresa vai colocar, né? Sim, Sem contar que tem uma outra coisa. Não vamos também achar que enterrar a fiação vai resolver o problema para o resto da vida, porque a fiação enterrada ela também exige manutenção, tá certo? Ela precisa ser com caixas vedadas, ela precisa ter. Porque aí você tem o problema do problema da água, né? Então tem uma série sim. de questões de manutenção que precisam ser garantidos, né, para que ela funcione. Então a empresa vai ter despesas também de aumento desse. E tem uma terceira questão que tem que ser considerada, que é a questão das empresas de telefonia, né? Sim. Que grande parte dos fios que estão na rua hoje são A das maior parte, empresas, né? né? Pois é, a Aqui a maior gente parte. vê ali, vê aquela confusão, é tudo internet, né?
E aí tem uma outra coisa que é considerado no custo, na receita da empresa concessionária, que é o aluguel do poste. Então, Sim. isso entra como receita, né? Então, tudo isso é um conglomerado de questões que, evidentemente, também podem ser pensados ao fazer a galeria, as galerias subterrâneas, as galerias em outras cidades, você vai pegando o caso de exemplos, né, de outras cidades, né, muitas dessas galerias são galerias que são exploradas para vários serviços públicos, né, e é uma maneira muito mais racional de organizar, né, o serviço de infraestrutura, de você ter Ô, todos os Nabil, serviços. Ah, que cidade de uma dimensão grande como São Paulo tem um exemplo de êxito nessa coisa de enterrar, que a gente pudesse se inspirar? Tem alguma grande cidade no mundo que tenha feito isso? não, olha, muitas cidades, assim, para não ir muito longe, né? Buenos Aires, por exemplo, o núcleo principal de Buenos Aires, ele tem fiação enterrada, né? Para não falar de Nova York, para não falar de Londres, Paris, as grandes cidades do mundo, né? Agora, claro que isso é um investimento de longo prazo, que foi sendo feito gradativamente, etc. São Paulo ficou muito atrasado em várias coisas, Hum. como ficou atrasado no metrô, por exemplo, também, né? Por exemplo, Paris fez grandes, na reforma do Haussmann, no século XIX, ela criou grandes galerias subterrâneas, né, que hoje são até visitadas, virou até uma visita turística. Então, nós temos aí exemplos, né? Agora, são coisas que historicamente foram sendo feitas, né? E aí os novos loteamentos foram implantados. Hoje nós temos dificuldade, inclusive, né, de cumprir a lei que já, porque o nosso plano diretor em 2014, depois a lei de uso e ocupação do solo de 2016, previu que novos loteamentos na cidade obrigatoriamente tenham fiação subterrânea. Então, agora isso precisa ser fiscalizado, toda uma dificuldade com a própria empresa, os conjuntos habitacionais, etc. Tudo isso já poderia, né, já podem, né, avançar no sentido do enterramento da fiação. Eu acho que agora, isso faz parte, só para a gente não mudar de assunto, mas ampliar um pouco, faz parte do que eu chamo não, que se chama, né, já tá dentro da nomenclatura, né, que é a adaptação das cidades para as mudanças climáticas, certo? Embora quando isso começou a ser feito lá no século XIX, em muitas cidades não tinha nada de mudança climática. Hoje, isso se transformou no Brasil, né, no Brasil, em São Paulo, numa questão que misturou o que era uma questão estética, que era uma questão urbanística, com uma questão. Então, nós temos esse problema, mas nós temos outros problemas. Por exemplo, né, a questão dos fundos de vale permeáveis. Nós que precisamos garantir que os fundos de vale sejam permeáveis. A questão de reservar todos os maciços verdes para que sejam preservados, que a gente possa ter mais áreas permeáveis na cidade. Então, é um conjunto de intervenções que têm que ser feitas, tendo em vista a adaptação da cidade para os eventos climáticos extremos que estão aí. Então, uma questão Agora, que antes era pensada do ponto de vista estético, do ponto de vista urbano, né, do ponto de vista hoje se transformou numa questão cada vez mais importante para a cidade. Não foi e, só a queda de árvore, viu? Uma porcentagem das quedas de energia foi decorrente da queda de árvore. Outra porcentagem foi porque o vento muito intenso, como nós tivemos, destruiu algumas redes, né, de transmissão de energia, que também quer dizer, acontece a transmissão aérea é pepino. Nessa crise climática, ela só vai piorar. E eu estou vendo com a hora certeza. que alguém vai. Porque, assim, você falou, né? O poste dá dinheiro para a concessionária. Isso. As empresas de telecomunicação, que colocaram aquele monte de fio lá, que você não consegue nem ver o que tem acima dele, parece um teto da cidade, também não quer saber de enterrar, porque, pô, gastaram uma grana para colocar a fibra ótica lá. A fibra ótica você cortou, ela é inútil, é lixo, né? Então você não dá para você adaptar, né? Puxar o fio de cima para baixo, que não é simples assim. Então tem um monte de gente contra o aterramento, contra enterrar os fios. Eu tô vendo a hora que alguém vai falar, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar as árvores. É mais barato. É. E aí nós vamos ter um outro problema climático. Como eu Exato. falei, né? Você pega a diferença da temperatura, por exemplo, nos jardins, para a região do Ipiranga e da Moca, que é a região mais quente da cidade, que é aquela área de fábricas, todas sem arborização, chega a 6 graus,
né, num dia 6 quente, graus. né? Se você for para Parelheiros ou para Cantareira, chega a 8 graus no mesmo dia na mesma cidade, certo? Então, a questão da regulação climática é uma questão importante, sem contar a questão também da permeabilidade, porque as árvores também elas geram um amortecimento do ponto de vista da água, da drenagem urbana. Então, nós temos aí um conjunto de fatores. Agora, nós precisamos ter uma prefeitura que olhe para o futuro e olhe de maneira estrutural, né? O que nós fizemos nesses últimos anos foi gastar, quer dizer, nós que eu digo, a Prefeitura de São Paulo, gastou muito recurso em obras muito pulverizadas, né, na cidade. Não estou aqui nem falando em termos de. Não estou falando aqui nem de. Como é que eu diria? De superfaturamento, que também teve, obras emergenciais sem licitação. Isso também é outro fator que gastou recurso, mas eu estou falando daquilo que se fez de obras, né? Então você pulveriza o recurso e não faz mudanças estruturais na cidade. E nós estamos precisando reformas estruturais na cidade, que claro que geram também desgaste, etc. Eu falo assim, eu vou enterrar a fiação, vou ter que quebrar as calçadas da cidade. Isso vai gerar um Sim, transtorno para a população. Por isso que precisa ser muito bem discutido, né? Porque sim. vamos fazer intervenções que sejam intervenções estruturais para a cidade. E isso é fundamental para que a gente possa garantir aí uma cidade melhor, e uma cidade para o futuro, para enfrentar o século XXI. Uhum. Agora, Boa. Nabil, o que eu acho que tem a novidade dessa discussão é a urgência, né? Porque a gente Isso. nem entrou no período de chuvas ainda. Essa foi a primeira chuva do ano, praticamente, né? Pelo menos desde que parou, desde fevereiro, março, né? Então, a tendência é piorar, não é melhorar, né? Sim, a tendência a curto prazo é piorar. Quer dizer, aí isso que você falou vai começar a aparecer. Precisa cortar a árvore, vamos começar a cortar a árvore, que é a melhor maneira de rapidamente resolver o problema ou minorar o problema. Mas isso vai causar outros tipos de problema. E aí nós temos toda uma legislação também que não é qualquer árvore que pode ser criada. Agora nós temos que fazer um monitoramento das árvores. Veja que o problema não é poda. Todo mundo falava ontem de poda de árvore, certo? Nós tivemos árvores que caíram, ela caiu a árvore inteira. Quer dizer, a Isso. raiz. Por quê? Porque as raízes das árvores que estão em calçada, elas não têm para onde crescer. Muitas vezes elas estão englobadas, assim, envolvidas por concreto, que é feito às vezes pelo próprio morador da casa que fica em frente. Ele cimenta toda a volta da árvore, certo? Eu visitei uma árvore lá no Morumbi, que a raiz estava subindo por cima por cima da pavimentação, certo? Então essa árvore que está por cima, na hora que você tem um vento muito extremo, ela obviamente ela não tem sustentação nenhuma, né? Uhum. Então, né, então não adianta a gente só pensar que vai dar uma podadinha na árvore e vai resolver a situação. E a árvore, duas árvores que eu vi, árvores grandes que caíram, elas estavam do outro lado, não estavam no meio da fiação. Elas estavam do outro lado da rua. E como ela era alta, eram árvores antigas, eram altas, ela caiu e atingiu a fiação do outro lado da rua, né? Então, né, aí tem um outro problema também que precisa ser, né, precisa ser conhecido, né, que é o seguinte: as árvores que estão no meio da fiação, né, a responsabilidade é da empresa concessionária, porque a prefeitura não pode cortar, fazer a poda da árvore que está ali no meio da fiação sem ser feita pela Enel, né, pela Enel, né? Então você vê que a confusão está instalada. A Enel, né, ao que tudo indica, né, não tem mais um serviço de manutenção como deveria ter, né, por a questão de economia, por questão de aumentar a sua taxa de sua margem. Lembrando que não foi ela que ganhou a concessão foi ganha pela AS Uhum. Eletropaulo em 98, né, quando foi feita, né, Isso. a concessão por 30 anos, que vai vencer agora. E a AS Eletropaulo, né, que é americana, transferiu para a Enel em 2018, né? Sim. Então, a Enel está aí há 5 anos, né, com essa. Né, aí precisaria até ver como é que foi quanto que Isso. ela pagou para fazer para receber isso, e como é que é a sua situação de. O que é certo é que o cuidado com a cidade por parte da empresa reduziu muito. Uma última coisa que eu queria falar sobre ela, já que estamos falando da Enel e da Anael, que é a empresa, a agência nacional.
A Agência Nacional transferiu a fiscalização para a CESP, a Arcesp. A Arcesp é a empresa agência de regulação de saneamento e energia do Estado de São Paulo. Então, hoje, quem fiscaliza a Enel é a empresa estadual, né, a agência estadual de regulação, né, que tem a responsabilidade transferida da agência nacional, né? Aí você vê que os três níveis de Um governo empurra, quer dizer, dá para empurrar um para o outro e a gente nunca vai chegar em Tranquilamente. solução nenhuma, né? Pois é, isso e vai para a justiça. Então, por exemplo, está se falando muito, tanto, né, os candidatos todos falando em cancelar, né, essa concessão, né? Agora, né, aí tem que ver exatamente, aí Vai nós colocar vamos quem ter no aí lugar? pois é, aí nós vamos ter Tem que toda a ver. questão, o tempo que vai levar, quem que vai assumir essa responsabilidade, né? Agora, é certo que nós temos em 2028 uma renovação da concessão. Então, eu acho que nós E, em precisamos tese, você poderia antecipar mexer no isso. caderno de encargos, não? E Exato. colocar a obrigação do enterramento dos fios Amém. lá, né? Coisa que já devia ter sido feita há 30 anos atrás. Não é que fosse uma novidade 30 anos atrás Não, enterrar de fio, maneira né? nenhuma. Agora, isso vai mexer na tarifa. Então, tem que fazer um acordo global, né, para saber qual é a contribuição que a empresa pode dar para o enterramento e qual a contribuição dos Uhum. outros níveis de governo. E também qual é a possibilidade também de obter financiamento para isso, porque hoje a prefeitura tem Perfeito. capacidade de financiar, né? E aí entra, por exemplo, o BNDES tem uma linha voltada para a adaptação das cidades para as mudanças climáticas. Então, isso também pode ser diluído no tempo com Isso. financiamento com baixas taxas de juros a longo prazo, para poder diluir e poder acelerar esse processo. Não tem jeito. Se a gente não quiser cortar a árvore, a gente vai ter que pagar essa conta. Essa é a É conclusão que eu isso. estou chegando, né? Com É certeza. isso. Zé, vamos fazer a É. síntese com o Não, eu Nabil? acho que a síntese é essa, né? Paulistano vai ter que pagar a conta para evitar apagão. Não tem jeito. Pode distribuir um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, vai ser na conta de luz, vai ser numa contribuição especial, mas alguém vai ter que pagar essa conta, não tem jeito, né? Agora, nosso orçamento hoje, né? Deixa eu só a gente fazer uma conta breve aqui. Nosso orçamento hoje do ano que vem vai ser 120 bilhões de reais. Isso é Uhum. orçamento da prefeitura, né? É um orçamento que já existe hoje, tá certo? Se você pensar que a prefeitura poderia dispor 4% desse orçamento para essa finalidade, vai dar 5 bilhões por ano, né? Não é Uhum. um valor baixo, se você pensar a possibilidade, mais financiamento pode ser 5 tomado, bianos dá mais a para enterrar contribuição. quantos quilômetros por 600, Ah, né? uns 500, 600 quilômetros, mas aí nós Tá. podemos ter uma contribuição de outros níveis de governo também, pode ter contribuição da própria Sim. empresa concessionária, quer dizer, pode ter que repartir esse custo. Pode-se É. tomar mais um financiamento para poder acelerar isso, mas eu acho que se a gente tiver aí um plano de enterrar um terço das ruas da cidade, né, escolhendo as ruas que são as mais estratégicas, escolhendo também as regiões que têm mais arborização, quer dizer, aí fazendo isso, fazendo um estudo bem feito, um plano bem feito sobre isso, né, nós podemos avançar e aí nós vamos ter benefícios que não é só esse aí da energia, benefício urbanístico, paisagístico, tornar a cidade Claro. melhor, né? Então Isso. é um ganho muito grande para a cidade tirar Quer os dizer, se, postes da se rua. dividir a conta, dá para enterrar. Eu Dá acho que para essa síntese é boa. enterrar, né? Se dividir a Exatamente, conta veja bem, entre. Uhum. a lei que determinou que deveria ser enterrado é de 2005. Fazem quase 20 anos, tá Não certo? saímos do Então, há lugar. 20 anos estava se pensando nisso, né? Quer dizer, veja, se a gente tivesse começado lá vamos dizer que não fosse com 500, fosse com 300 quilômetros, foi indo, à medida que aumentasse o orçamento, aumentava, né? Não Nós ia ter estaríamos tido hoje muito apagão melhor. essa semana, É É por isso. isso que eu digo o provavelmente. seguinte: as pessoas ficam muito pensando na emergência. E, bom, eu que sou planejador urbano, etc., eu penso no longo prazo, tá certo? A gente tem É que isso. pensar daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos resolver esse problema, daqui a 10 anos. Temos que pensar assim. Agora, se você pensar, ó, como é que nós vamos resolver no próximo verão? Aí Não você, deu. como você falou, aí corta todas as árvores e pronto, É, certo? E Não ficamos pode, jogando a sabe? culpa um no outro para resolver o problema. Isso. Ô, Nabil, eu acho que a obrigado, hein, síntese meu pode ser cara. essa, né? Planejando e dividindo, dá para enterrar a fiação elétrica em São Paulo. É isso aí. Exatamente, é Planejando e isso. dividindo a Obrigado, conta. gente. Obrigado, Nabil. Obrigado, até a Nabil, foi um próxima aí. prazer, viu? Até a próxima. Valeu, obrigadão. Até a próxima, Zé, obrigado. valeu.
Zé, resultado da enquete. Quem respondeu melhor? O que está no cardápio de cortes que Lula deve escolher após a eleição? Você venceu, Zé. 55 ficaram com você. Fazer a dieta de emagrecimento do governo para Lula escolher. Aí o público, tudo pode ser Bom, cortado, é um bom menos os sinal, programas sinal de que o governo tem sociais. alguma chance de conseguir aprovar. Tem. E é importante aprovar. No bloco É. 2, qual a nova cilada internacional